Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade à nossa programação, teremos agora o debate com o tema A regulação do VOD no Brasil. Parte 1. As grandes plataformas de streaming, a maior parte delas estrangeiras, já se consolidaram como importantes agentes da circulação de obras audiovisuais de alcance global, sendo o Brasil um dos principais mercados. O streaming representa desafios e novas oportunidades para o setor, para as políticas públicas do cinema e do audiovisual, e para a organização geopolítica da informação e do conhecimento. No entanto, segue sem regulação. Este debate é um convite a pensar e problematizar premissas e questões que possam responder. Que modelo de regulação queremos no Brasil? Agradecemos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Este evento é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio CEMIG, Itaú, Mater Dei, Prefeitura de Belo Horizonte, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas e Casa da Mostra. Apoio, Ministério das Relações Exteriores, Ancine, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais. Compõem esta mesa os convidados Daniel Queiroz, distribuidor da Embaúba Play, em Minas Gerais. Guilherme Fiuza Zenha, diretor, produtor e presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual, Sindave, Minas Gerais. Letícia Friedrich, produtora e distribuidora da Vitrine Filmes, em São Paulo. Luciana Damascena, produtora da plataforma Cardume, Minas Gerais. Sara Silveira, produtora de São Paulo. E como mediadora, Lia Bahia, professora e pesquisadora do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Agradecemos a presença de todos vocês e logo mais às 16h15 teremos a continuidade deste bate-papo com o tema A regulação do VOD no Brasil, parte 2. Se inscrevam no canal da Universo Produção no YouTube. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro de tudo que acontece no evento. Não esqueçam de marcar nosso perfil, @Universo Produção, e use a hashtag CineBH2023. Passamos a palavra para Lia Bahia. Obrigada e até logo mais. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, da Universo, na figura da Raquel. Obrigada. E para falar de um tema tão importante, tão quente, né? Esse tema está fervendo e está sendo debatido em diversas instâncias, né? Aqui, dentro das entidades, né, do setor, na universidade, né, eu, Pedro Butcher, Pedro Tinem, temos também feito trabalho sobre isso, no Congresso Nacional, então, um tema que está fervendo, mas ele não é novo, né? Como foi falado na mesa anterior, é um tema que vem lá do governo da presidenta Dilma e que agora ganha um novo corpo com o novo governo. Então, é um tema que não é novo, mas ele ganha uma nova dimensão, né? E aí eu gosto de uma frase, né, que é assim: o tempo real está sempre na frente do tempo institucional, né? Parece que a gente está perdendo o bonde da história, né? E como é que a gente faz para recuperar esse bonde, né? E como recuperar esse bonde, né? Dentro dessa nova geopolítica do poder, da informação, do conhecimento e da economia de dados, né? E essa mesa vai pensar um pouco essa cadeia produtiva do setor, né? E nesse diálogo com a regulação do streaming, né? Do VOD. Né? Então, é importante a gente entender essa cadeia produtiva, né? Desde a formação, produção, distribuição, exibição e preservação, entendendo essa cadeia, né,
transdisciplinar, né, e interrelacional. Acho que é importante a gente trazer todos esses elos da cadeia produtiva para esse debate, né, observando essa questão da obra brasileira independente, né, tanto na sua dimensão simbólica, cidadã e econômica, né? Lembrando do ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira, que sempre colocaram esse conceito, né, nessa tríade, né? A cultura não é só uma coisa, são muitas coisas, né? E pensando nesse diálogo com a soberania nacional, que é um tema, gente, a regulação, né? Interessa, claro que ao setor diretamente, mas toda a sociedade brasileira. A gente estava falando isso, como é que a gente pode, né, afetar a sociedade brasileira e trazer a sociedade para esse debate, pensando que é uma questão de soberania nacional, né? E, para isso, eu acho que é fato que a regulação vai acontecer, mas a gente tem que pensar que regulação é essa? Que modelo de regulação a gente quer? Porque não adianta ter uma regulação onde a gente fique pendurado no bonde, a gente quer entrar dentro desse bonde, né? A gente quer fazer parte desse bonde, a gente quer conduzir esse bonde, não ficar pendurado e um vai cair uma hora, o outro vai cair uma outra hora e todo mundo vai se machucar. Então, é um pouco pensar que modelo de regulação a gente quer no Brasil, né, e pensando nessa transversalidade dessa cadeia produtiva, né, que tem muitos elos e que se afetam mutuamente. Tá? Então, é um pouco essa introdução, essa provocação que eu quero fazer. E aí eu vou passar a palavra para a nossa querida Sara Silveira. A gente tem aqui, né, produção, a gente tem distribuição, a gente tem uma plataforma de VOD independente brasileira, né, e também temos reflexões sobre formação e preservação. Então, acho que tudo isso vai aparecer um pouco na nossa discussão. Então, vou passar a palavra para a Sara. E aí a gente... para iniciar o debate. E aí a ideia é ser uma conversa mesmo, né? A gente vai fazer uma exposição rápida e depois abrir para uma conversa. Oi, boa tarde. Obrigada por terem vindo aqui. Eu não sou a melhor pessoa, talvez, para estar nessa mesa aqui, porque eu não estou nesse bonde que ela falou aí. Porque infelizmente, o meu trabalho, vamos dizer, num primeiro momento, infelizmente, eu não sei nem dizer que exatamente a palavra certa, mas eu não faço streaming, né? As plataformas são muito distantes de mim. Certamente, talvez eu esteja aqui nessa mesa, porque como as nossas produtoras somos a última ponta, a última ponta do fio, pode ser que a gente tenha um pequeno rasgo de esperança, não de ter o nome de uma assinatura de uma plataforma, não, mas sim o dinheiro deles. É isso que eu quero. Então, o que eu quero quando eu falo de dinheiro? Como eu quero dinheiro no Ancine, como eu quero dinheiro do MINC, eu quero dinheiro, porque nós que fazemos cinema necessitamos desse negócio chamado dinheiro para fazer as obras. As obras são muito difíceis de fazer, os seus orçamentos são sempre limitados, porque as obras têm os seus tamanhos e a gente tem que se adequar ao que a gente tem. A gente tem um sistema de lei maravilhoso, de reconhecimento. A Ancine, por mais que nos incomode, que a gente sabe nos enche de problemas, mas ela também é uma segurança para nós, no sentido de termos esse documento e a preservação do que é nosso, que é nosso. Eu assino, meu nome está lá, o filme é meu. E dos meus parceiros que fizeram o filme comigo. Então, essa questão da plataforma, ela já é absurda desde a sua origem, né? É uma entrada dentro de um país, de empresas estrangeiras que entram no país, que trazem seus faturamentos, seus dinheiros para usar essa cultura e essa diversidade toda que tem nesse país. Pagam muito bem as suas produções, são produções caríssimas sempre, né? Que é justamente para pagar todas as camadas e cabeças que compõem um projeto dentro de um streaming. E, claro, que eles têm que ser taxados, isso é uma coisa óbvia, né? Mesmo a Europa, todo mundo atrasou um pouquinho, mas como a Europa é muito mais poderosa do que a gente, então eles sempre estão na nossa frente e avançam, e a América Latina tem que avançar nessa questão também, e nós nessa questão. Só que tem tanta discussão, percentual para lá. Eu não faço atividade política cinematográfica, né? Eu só faço filmes, né? Então, a minha resposta para as políticas são meus filmes, entendeu? Então, o que eu vejo é que ficam discutindo percentual para lá, o percentual já tem que seguir o que está lá fora,
que é pelo menos exemplo, que a gente pelo menos tem exemplos fora do país, começa as conversas de 1%, de 20%, de 5%, de 3%. Tem que ser logo taxar. Para mim, o melhor exemplo do que tem aí ainda é a França. Aliás, só para dar assim, eu não vou afirmar assim muito, mas vejam vocês uma situação de uma produtora como eu, que estou lá embaixo na fila. Não, mas eu vou contar isso depois, porque eu vou concluir meu pensamento. Aí, o que eu acho, quando eu falo que eu sou a ponta, se houver, agora, hoje em dia, eu sou uma produtora do cinema independente brasileiro institucional. Eu vivo, meu cinema, meu trabalho é com dinheiro público, eu tenho que ter respeito por ele e realizar minhas obras com esse dinheiro. Eu cumpro todas as minhas funções. Então, eu tenho uma vertente de dinheiro que vem do nosso Estado, do Estado brasileiro, com as taxações, que temos o VOD, o Condecine, que tem aí proporcionado no fundo setorial o que a gente tem de dinheiro, entendeu? Então, se tem conglomerados que entram dentro do nosso país, entram aqui para usar nossas histórias, nossos técnicos, todas as nossas ideias, que, aliás, o país diverso, cheio de ideias como o nosso, tem que ter, é óbvio que tem que ter uma taxação. Essa taxação, ela tem que beneficiar, quem sabe, se ela existir, eu vou poder dizer para vocês que eu faço streaming, porque mesmo eu fiz tentativas dos streaming, mas o streaming não tem interesse no que eu faço. O cinema que eu faço não interessa a essas pessoas, a essas empresas. Eu acho muito bom que ela tenha defendido a vida de todo mundo na pandemia, não a minha, mas a de muita gente que conseguiu sobreviver e passar a pandemia, graças aos trabalhos que fizeram, que se doaram e se deram, e as suas autoridades lá se foram para os streams, para a plataforma, e se diluem, que a gente não vê nem mesmo os nossos nomes. Então, quem sabe, se isso realmente existir no nosso país, existir uma seriedade para que faça, como vi Joelma falando na mesa anterior, que estava a Débora, a Joelma e o moço daqui, o Gabriel, né? Gabriel daqui de Minas. Aquilo tudo que a Joelma falou, se isso se concretiza, se a gente consegue, a gente dá um passo. E mesmo eu sendo a última da cadeia lá embaixo, porque a produção, como mesmo nos nossos filmes, né? Nossos filmes, nós recebemos os dinheiros, pagamos tudo, paga o distribuidor, paga o coprodutor, paga tudo. O último é a gente a receber, e que realmente é quase nada sempre. Mas, pelo menos, as obras existem, as películas existem, a história existe, a educação existe, porque nós estamos fazendo cinema. Então, se para nós continuarmos com o nosso cinema, além do dinheiro público que nós temos, nós podemos ter o dinheiro dessa avalanche de plataformas estrangeiras que estão no nosso país, com seus altos faturamentos, que a gente aí, ao ser taxado, que tenha subdivisões dentro, que parte é deles, parte não é, porque eles sempre querem coisas, tem muita coisa que todo mundo quer, entendeu? Mas que a cadeia produtiva ela possa se beneficiar e que eu possa, quem sabe, daqui 2 anos ou um ano, talvez 2 anos, muito tempo, um ano, estar aqui e dizer, estou fazendo streaming, olha que maravilha. Não estou, eu nunca fiz. Meus filmes são... Aliás, o que eu faço no cinema não interessa esse tipo de indústria, né? Desse tipo de entertainment. Não é esse aí que eu faço, entendeu? A minha plataforma são os festivais internacionais e o network que eu faço para mostrar a confiança que eu tenho, a solidez de quem eu sou para realizar obras e distribuí-las no mundo e vendê-las no mundo. Aliás, eu devo ao mundo os meus filmes. Meus filmes são muito mais vistos na Europa e em outros lugares do mundo do que no meu próprio país. Mostro lá quanto tenho. Eu tenho um filme chamado Boas Maneiras, que fez quase 40 mil ingressos na França e fez 15 mil no Brasil. É uma loucura isso, entendeu? Então, mas isso é uma outra coisa da cadeia, não esse é o nosso assunto aqui. O nosso assunto aqui, pelo menos para mim, que nem sou a pessoa do streaming aí, né? Não sou nada, sou simplesmente uma produtora do cinema brasileiro, só isso, independente. E que almejo ter mais uma vertente, mais uma porta, mais uma janela para pegar o rico do dinheiro, para eu poder levar os meus talentos para correr, mostrar ao meu país, correr o mundo, que, aliás, os talentos brasileiros realmente são muito, muito fortes. Eu convivo com festivais internacionais há muitos anos, sem streaming nenhum, sem nada, eu vou com meus próprios filmes, com minhas próprias realizações, entendeu? Esse trabalho que essas empresas que entram com esses
esses altos faturamentos dentro das nossas terras aqui, e que aqui produzem e se beneficiam com esses bilhões que tiveram em lucro, que a gente não participe desse quinhão. Então, eles estão aqui, eles não querem contar a história do nosso país. O negócio é business. Se é business, a gente vai ter que partir para business, para uma discussão muito mais forte do que essa, saber que não sei quem é contra, não sei quem. Tem que ir para cima para a gente poder realmente conquistar esse quinhão, para que a cadeia produtiva tenha mais uma vertente, mais uma porta para entrar. Porque nós, o nosso cinema, o cinema brasileiro que se faz, o institucional, o cinema público, ele também é educação. Aliás, o cinema que eu faço, eu chamo de educação. Entendeu? O meu cinema não é entretenimento, não. É para ir lá, é para ver a película e raciocinar. Inclusive, raciocinar de como nós devemos ser mais bem tratados, nós, produtoras. E falo isso até para a Ancine, que não tem ninguém dançando aqui, mas vai ouvir, entendeu? Alguém sempre fala, entendeu? Que tem que ter esse respeito e essa vontade da gente fazer. É uma pena que a Ancine realmente não esteja aqui, porque é importante, porque ela também faz um trabalho importante para nós, enquanto institucional. Para mim, eu adoro a Ancine, eu gosto da Ancine. A Ancine, eu acho que é o nosso instrumento maior. Ela comete erros, ela faz um monte de coisa errada, as pessoas sofrem, uns choram, outros lutam, tem mil coisas com a Ancine. Mas a Ancine é a nossa agência. É essa agência que a Joelma, lá na secretaria, está fazendo deslumbrantemente como mulher, que entendeu, está desenvolvendo, entendeu, trazer hoje esposa aqui. A Ancine tem também que arregar sua rica manga e também vir para cá, porque a pandemia todo mundo passou. Aliás, a pandemia, a Ancine se passou muito bem, ela se arrumou nos 4 anos de pandemia. Eu quase quebrei, porque ninguém me deu dinheiro para nada, nem eu fui buscar. Eu fui me salvar para terminar um filme que eu tinha com os fundos internacionais. Se eu não fosse uma produtora que tivesse um trânsito internacional, eu estava literalmente, ó, fuck me. Então, o seguinte... Essa taxação, esse bode, é claro, gente, é óbvio que esses streamers eles têm que se dar conta que eles estão no nosso país e contribuir para as nossas lutas, que já são difíceis. Todas essas lutas que nós temos de todos os oprimidos, que eu chamo, que vai do preto para todas as outras, entendeu? Então, se não tem esse interesse, porque não tem, como eu, que pago música caríssima para poder ter uma música, hoje estava falando com Clélia Bessa, não sei se ela está aqui, ela antes tinha preços em músicas, já não tem mais, tudo é ocasionado por isso. O cinema era, também sou a favor, mas o cinema era 6.1, agora virou 5.2, quem é de cinema sabe o que eu estou falando. Agora virou 5.2, porque o streaming estabeleceu isso. O streaming está estabelecendo muitas regras, muitas coisas, que ralo aqui embaixo, na linha de baixo, porque eu sou a ponta de baixo, a última pessoa da cadeia a ter algum benefício quando realiza um filme é a produtora. Entendeu? Eu que estou com a cadeira aqui embaixo, é isso que eu quero, saber como é que esse dinheiro chega até mim, como é que eu também me beneficio, eu e meus colegas, eu e as mulheres, eu e os homens bons que gostam das mulheres, como nós nos beneficiaremos disso? Nós temos, sim, que nos beneficiar. Eu não sirvo para nada para a política, porque se eu falo desse jeito, já me esquento, eu fico logo louca da vida, mas se alguém quiser levar em algum lugar, precisar de uma voz forte, pode me chamar, porque o cara não vai me aguentar. É isso. Obrigado. Não estou ligando aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Obrigada, Sara. Acho que a Sara falou um monte de coisa. Foi? Embolei um monte. Não, falou... Pesquei aqui, tá, Sara? Falou de economia, né? Falou de modos de produção, falou de formação do olhar, falou de relação de trabalho. Acho que a gente pensa em regulação do VOD, a gente pensa em várias dimensões, né? Tem a dimensão econômica, que, claro, é um recurso, né, discursivo importante, mas tem outras camadas também para a gente poder debater, né? A gente está no capitalismo, óbvio que a economia, né, essa dimensão, ela sempre vai aparecer, gritar mais. Mas acho que são muitas as camadas, e eu vou passar agora para o Guilherme, né, que é produtor, diretor e presidente de Sindave. Bem, obrigado. Fica até difícil falar depois da Sara, né? Covardia. É sério. Tem muita coisa para falar, é importante que não sei falar. Não, vamos lá. Vamos embora. Primeiro, agradecer à Universo, ao festival, à Raquel.
É bom ver uma plateia tão qualificada, com tanto companheiro de batalha há muito tempo com a gente. Saudar todos nós que sobrevivemos, que estamos vivos, que estamos fazendo cinema, e o Brasil voltou. Eu tenho um pensamento que eu acho... a gente também trabalha com formação, quando fala a gente, eu e Júlia Nogueira, que é minha parceira de trabalho, a gente trabalha muito com a meninada, né, para poder explicar o porquê dos nossos direitos e aonde que a gente está. Se eu tenho uma empresa de capital internacional que se estabelece no Brasil e que o Brasil se torna o segundo mercado dela, ou seja, dando nome aos bois, a gente está falando de Netflix, né? Ou seja, o segundo país em faturamento e em assinaturas dela é o Brasil. Cabe a ele, por poder usar esse mercado, também dividir parte do quinhão, porque aqui ele recebe. Porque essa coisa de vir fazer o extrativismo e tirar tudo, isso foi feito lá atrás. E eu que sou de Minas Gerais, a gente sabe muito bem o que resultou nisso. Então não adianta dar espelhinho para a gente. Eu fiquei muito feliz de ver a fala hoje da Joelma e da recusa de ir ao Motion Picture Association Studios nos Estados Unidos, porque a gente não quer espelhinho. Que é isso, de virar assim, não, eu vou tornar isso aqui um grande mercado de trabalho para vocês. E alguns anos atrás, numa atitude equivocada, um grande fundo de investimento brasileiro, dirigido por um estrangeiro, veio a Minas Gerais falando que ia pegar 20 milhões de reais para incentivar a animação. E no diagnóstico dele, ele detectou que Minas Gerais não tinha capacidade de produzir. Ela tinha mão de obra. Então, não haviam produtoras aptas a produzirem filmes nem séries. E que ele iria trazer 2 grandes estúdios para cá. Imediatamente eu perguntei assim, o senhor pretende transformar Minas Gerais no Paquistão ou na Índia? Ou seja, ser meramente fornecedor de mão de obra? Não. As regulamentações de mercado existem para isso. Não só para dividirem mais de forma equitativa e mais igualitária, mas também deixar para trás benefícios e estruturas. A gente não quer só produzir. Por exemplo, eu hoje me dedico muito a produto infantil, juvenil e infantil. E agora muito a animação. E Minas Gerais lançou em janeiro o primeiro longa de animação mineiro, produzido aqui, que se chama Chef Jack, que é fruto de um edital regional, que foi lançado pela Sony. A gente até hoje, acho que semana passada nós perdemos o 5º lugar do cinema brasileiro, porque o Kleber Mendonça passou a gente. Deu a passagem para ele com a maior tranquilidade do mundo. Mas é a 5ª bilheteria brasileira. E para poder provar para pessoas que vêm para fazer o extrativismo, que nós não estamos aqui para entregar nosso ouro nem nossas pedras preciosas. A gente não quer ficar, no final, com a miséria, a pobreza e a barragem. A gente quer ter uma indústria. E a gente tem possibilidade enorme de fazer isso. E eu acho que, então, toda vez que a gente fala de regulamentação, a gente está falando de maturidade. A gente está falando de chegamos ao momento de que temos que discutir isso. E isso vai ser feito. E à medida que a gente fala de regulamentação, e a fala da Joelma hoje me tranquilizou muito, porque quando a gente fala de regulamentação, ou seja, criar cotas, espaços pré-determinados para exibição de obras brasileiras, a gente também fala, eu não gosto muito da palavra regionalização, não. Eu prefiro ela como nacionalização, que eu acho muito mais legal. Que é poder pensar o quê? Ok, dentro dessa cota, quanto que vai ficar para o Brasil tem uma espécie de tratado de Tordesilhas, né, que é o CONE e o FAMES, que é o Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e nós que somos o FAMES, que é Minas e Espírito Santo, que eu chamo de Sudeste do B, e os estados do Sul do Brasil, que formam essas 2 frentes. E hoje a defesa nossa é justamente isso, ou seja, a gente tem uma cota estabelecida por lei para o FAMES, de 30% dos recursos do Fundo Setorial, e que isso passa a ser uma orientação não só para o fundo, mas para as leis e para todas as políticas do Estado, mas como também nós temos um acordo de cavalheiros e damas, vamos colocar nisso, de que existe 10% para o FAMES. E hoje a gente batalha para que não sejam 10%, para que sejam 20%, que se tornem lei também. Para que a gente tenha essa diversidade brasileira colocada lá dentro. Para que não sejam só os grandes. Porque é para todos. Há pouco tempo a gente fez um questionamento dentro do FAMES das regras e das formas como as coisas são avaliadas. Em fundos, é preciso criar regras, parâmetros. Mas quando a gente vai ver aqueles parâmetros, a gente percebe claramente que Marte 1 não teria sido feito.
filmes como o filme que se estreou no Acre agora não teria sido feito. A gente tem uma qualidade, um talento, e isso é uma das coisas que o Sara faz, de apostar em outsiders, que eles chamam de outsiders, mas que fazem obras belíssimas e que dão repercussão. E, por exemplo, há 10 anos atrás eu lancei O Menino no Espelho. Ele é um filme, ele foi comercializado pela HBO para toda a Europa. E a gente custou a chegar no streaming aqui no Brasil. É muito triste a gente constatar isso. Por quê? Por falta de regulamentação. A gente tem que ter lei, a gente tem que ter regra. Um Estado sem regra não funciona. E eu acho que cabe nós, a sociedade civil, e eu falo sempre isso, o produto de maior de exportação brasileira, acho que hoje ainda é a música. E a gente não tem uma agência nacional de música, mas a gente tem uma agência nacional de cinema. A gente tem uma lei do audiovisual. E a gente vai ter uma regulamentação. E vai ter uma regulamentação do VOD. Porque essa grana, esse dinheiro, como disse Sara, ele não vem só para mim que produz. Ele também vai para o streaming, ele também vai para a distribuidora, ele vai para a cadeia inteira. E isso nos fortalece cada vez mais. Esse soft power que saiu da Coreia, que vai culminar no Parasita ganhando o Oscar, não é uma atitude única exclusivamente de um grupo de realizadores. É também em parceria com o governo, com o Estado, que entendem que aquilo ali é estratégico. Eu não posso perder dinheiro para fora. Eu sou muito crítico de aplicativos, principalmente de transporte, porque eu pago mal ao meu colega, o imposto que foi gerado aqui em Belo Horizonte é recolhido em São Paulo e o lucro vai para Nova York. Então, eu prefiro andar de táxi. Desculpa, gente, eu pago mais, mas eu prefiro pagar o tiozinho de cabeça prateada lá. Isso tudo para a gente poder chegar aonde? Nós temos que passar a pensar, e eu acho que o advento do streaming já vinha grande, vinha forte, e concordo com o Sara, ele também não me salvou, não, Sara, porque eu bebo de outra fonte. Né? Mas a pandemia nos ensinou isso, e viu o quanto é forte o poder do audiovisual, da cultura, da música e da literatura. E de que isso é uma economia, sim. E outro detalhe, a nossa é muito limpa. A gente não deixa lixo, não polui rio, nem deixa barragem. Então, assim, a regulamentação vai acontecer, ela é necessária, ela traz recursos, ela deixa recursos aqui, ela forma mão de obra, ela cria divisas, que são nossos filmes, e ela fortalece o nosso mercado. É por uma questão simples. Ninguém aqui quer brigar com a Netflix, com a Amazon, com ninguém. Só que se você vai fazer negócio dentro da minha casa, eu vou te cobrar mais que um aluguel. A gente vai ter que chegar num acordo financeiro que seja bom para mim e para você. E é assim que vai ter que ser para funcionar. Porque ele não vai abrir mão do segundo mercado dele. Não vai. Então, a gente vai ter que usar essa forma de sentar à mesa e negociar e chegar em parâmetros razoáveis e decentes, assim como foi feito na Europa e em alguns países da América Latina. E que seja feito dessa forma. Minha fala é curta. Não existe estrada boa sem pedágio. Os caras têm que pagar o pedágio. Você está entendendo? Muito bom, Fiuza. Falei que aprender com ele, falei que aprender com o cara. Ótimo, Fiuza. Acho que a gente está pensando, né? Será que a gente está vivendo uma nova colonização, né, com o streaming, né? Uma nova hegemonia? O que né, esse bonde que a gente perdeu em determinado momento formou muitos olhares, né? A juventude, se a gente está, né, na escola, na universidade, você sabe disso, né? Tem um padrão de qualidade que são essas obras, né, que são estrangeiras. Isso vem da globalização, não é só da pandemia. O Bonovox fala que a comunidade como a europeia, a globalização para a Irlanda só foi bom poder comprar guitarra importada e comprar cerveja inglesa. É para isso. Isso não vem de agora, isso começa lá atrás. Claro. E aí eu acho que é fundamental a gente trazer esse outro elo, né, que é a distribuição e a circulação, porque a produção ela tem que chegar, né? Ela deve chegar, e toda a produção tem seu público. E aí eu vou passar a palavra para a Letícia, para ela falar um pouquinho da distribuição e circulação. Boa tarde. Obrigada, Cinemundi, CineBH, pelo convite. A vitrine. Quem geralmente participa dessas mesas, que fala de política pública, regulação, é o Felipe Lopes. O Felipe não pôde vir, então eu estou aqui. Eu não falo tão bem quanto ele, mas vou tentar colaborar aqui com a mesa e com as pensatas. A gente está falando aqui sobre a regulação do VOD, né, que eu acho que é o tema que está realmente fervendo, e como a Lia falou,
a Débora também falou, é um tema antigo, mas é o do momento que a gente vai, que nem concordo com o Guilherme, vai acontecer, né? É questão, claro, é muito debate, é muita peleia ainda, mas a gente vai acontecer. Mas acho que a gente viu um momento decisivo, né, para o futuro do audiovisual brasileiro. A gente tem semana que vem, esperamos que aconteça a votação também para a renovação da cota de tela e renovação da 12485, que também é reserva de mercado, é proteção à propriedade das obras. Agora a gente está falando de streaming, então assim são muitas frentes que a gente precisa batalhar, né? Espero que a gente vença a semana que vem e consiga aprovar a renovação dessas duas leis, que a gente volte a ter essa proteção de mercado. Foi incrível hoje ver o material que a Débora trouxe, a Joelma também. A Débora fez uma retrospectiva, né, dos marcos legais dos últimos 30 anos, começando com a aprovação da Lei do Audiovisual, criação da Ancine, criação do FSA, aprovação da 12485, e quando a Débora mostrava os gráficos, a gente via assim de forma progressiva como a nossa indústria cresceu, e cresceu para todos os lados, cresceu em capacitação, em formação, em número de profissionais, em número de produtoras, a gente conseguiu regular o mercado, a gente conseguiu criar cotas de produção. E aí, aqui representando a Vitrine, eu digo que a Vitrine só é hoje a distribuidora, a referência que ela é, porque ela cresceu junto com esse mercado. A Vitrine hoje representa mais de 200 obras independentes brasileiras, e que também constituem espaço qualificado. Então, a gente também cresceu com isso, representando essas obras em salas de cinema, representando esse catálogo, essas obras junto à TV aberta, TV paga. Hoje a gente representa junto ao streaming, mas vem sofrendo aí com propostas super agressivas, tanto no licenciamento, às vezes com modelo de produção. Às vezes a Vitrine assina um contrato de distribuição com uma obra que está lá buscando seu financiamento, com uma composição no FSA, uma coprodução internacional, e de repente a gente vê um streaming que chega e procura eles e oferece um pré-licenciamento super gordo, assim, volumoso, para eles investirem o licenciamento na produção. Aí eles chegam para a gente já rendidos, porque tem uma plataforma querendo investir, já licenciar, mas querendo dar um volume maior para investir em produção. E aí, onde é que fica a distribuidora nisso também, né? Porque eles contam com esse dinheiro de pré-licenciamento para a produção da obra. Então, vira uma discussão entre produtora e distribuidora. Realmente, a gente está vivendo um mercado com negociações muito agressivas e abusivas por parte do streaming. A gente vê isso, falo agora desse exemplo enquanto distribuidora. Sara e Guilherme falam enquanto produtores. A gente ouve os roteiristas passando pela mesma dificuldade, atores passando por isso. Então, assim, não dá mais para a gente aceitar esse tipo de tratamento, não dá mesmo. Assim. Então, a gente tem que ir com tudo, frente ampla, frente junta, federação, todas as entidades juntas. Então, assim, a Vitrine quer continuar crescendo com todo o mercado que existe. Assim. Hoje, a Vitrine, ela, como eu falei, representa mais de 200 obras, e eu acho que, ouso dizer que eu acho que 60% do nosso catálogo são de obras de fora do eixo. Né? Então, assim, obras que só podem existir porque houve regulação de mercado, porque houve fomento e houve investimento. Então, se essas obras foram produzidas, a Vitrine se beneficiou disso, a gente também conseguiu, por muito tempo, fomento para a distribuição, que hoje não existe mais, e a gente vem sofrendo muito com isso. Falo aqui também pela ANDAI, pela Associação Nacional de Distribuidores Independentes, que o Daniel faz parte, a Paula Dolhar está aqui também. A gente também, muitos de nós, quase quebramos em plena pandemia, porque a gente se viu obrigado a lançar os filmes sem nenhum recurso, e vendo esse tratamento agressivo das plataformas, geralmente a plataforma vindo querer licenciar pacotes de filmes, e a gente tendo que usar parte dessa venda super pequena para poder lançar um filme no mercado. Então, assim, afeta todos nós, e é urgente mesmo, é importante a gente estar aqui discutindo, refletindo e poder ouvir todas as vozes de todos os elos da cadeia. E é isso, coloco a Vitrine, a ANDAI, e falo ANDAI porque falo em nome do Felipe, que é presidente da associação, junto com os outros colegas, para a gente somar junto com essa frente e vencer logo essa guerra, vencer semana que vem a aprovação da lei de cota de tela, da 12485, e vamos com tudo para terminar esse ano aí, para a gente realmente virar todas as páginas, né? Um novo governo, um novo momento, e olhar para o futuro sem esquecer do passado que a gente construiu, que agora a gente está num limbo, no vácuo, mas que a gente está ressurgindo, está se levantando, e vamos em frente. Muito bom. É isso aí,
Obrigada, Letícia. Eu acho que a gente está falando aqui de política pública, né? Que é realmente uma reestruturação, uma reinvenção de uma política pública em 2023. Não é só recuperar, mas é avançar, né? E por isso que eu vou retomar isso. Que modelo, né, de regulação a gente quer, né? Porque que a regulação vai vir, ela vai vir, né? Mas ela pode vir capenga, né? Ela pode vir o modelo que a gente não queria. A Débora e a Joelma deixaram isso bem claro aqui. E que estratégias a gente tem que fazer, né, para poder alcançar essa regulação que a gente já, sei lá, a gente já está muito atrasado, né, e já está muito comprometido com essa formação do olhar. Eu fico assim muito preocupada com essa formação do olhar. E aí eu vou passar a palavra para o Daniel, né, para ele falar um pouquinho sobre também esse trabalho de difusão que ele também faz com a Embaúba. Olá, obrigado, Lia. Antes de mais nada, agradecer o convite aí da Universo, participar dessa mesa. Essa discussão é fundamental do VOD. Eu acho que a gente tem que... É um tema de extrema relevância. Eu estou relacionado com ele por alguns... Como distribuidor na Embaúba, estou lidando com as plataformas, tentando negociar filmes, tentando colocar filmes lá, que não estou conseguindo, que está sendo bem difícil. Eu tenho também uma plataforma, a Embaúba Play, que é um projeto paralelo, que é uma plataforma pequenininha em termos de volume de arrecadação, de estrutura, mas é uma das maiores em termos de volume de filmes brasileiros. A gente tem mais de 500 filmes brasileiros, do cinema brasileiro contemporâneo, todos com curadoria, escolhidos, um a um, que estão lá. Então, atuo por aí. E pela cinefilia também, sempre fui muito cinéfilo, as plataformas hoje é uma forma de a gente ter acesso aos filmes, né? Então, assim, acho que é um tema central. Sempre que a gente pensa em política pública, eu acho que a gente não pode deixar de considerar as 4 áreas principais. Assim, a gente fica muito focado na produção, claro, é fundamental incentivar a produção brasileira, ter recursos para a produção, ter continuidade para a produção, mas eu acho que tão importante quanto é a gente pensar na difusão, né? Para onde vão esses filmes, como que esses filmes vão chegar até as pessoas. Eu hoje, como distribuidor, isso me aflige muito, porque eu vejo uma dificuldade imensa para circular com o filme em todos os mercados. A gente tem aí o circuito de mostras e festivais que são fundamentais para os filmes, mas já é um funil, né? Muitos filmes não conseguem chegar nesse circuito. A gente vai para as salas de cinema, a gente comemora, o Brasil tem 3.000, não sei quantas salas de cinema. Os filmes que eu lanço na Embaúba, o perfil de filme que eu trabalho, a gente lança em 30 salas, já é um bom lançamento chegar em 30, porque a maior parte das salas, vão chamar salas de shopping, assim, não tem o menor interesse em colocar os filmes em cartaz. Mesmo um filme como Marte 1, a gente não conseguiu lançar nessas salas. Estreia Marte 1 em 35 salas, a gente só ampliou o circuito para 70 e entrou em algumas salas de Cinépolis, Cinemark, de alguns grandes grupos, depois que foi indicado ao Oscar. Antes disso, só tinha ouvido não para o filme. Então, a gente tem uma dificuldade imensa de circuito de sala de cinema, e aí você fala, então, depois dos cinemas, vamos para as plataformas de streaming, para as TVs. E aí, que plataforma de streaming que quer comprar os conteúdos brasileiros de perfil mais autoral, independente? Não se interessa. Então, eu ouvi de uma das grandes plataformas, eu converso com todas, ofereço filme, todos os filmes que eu lanço, ofereço para cada uma delas, mando lá o pressbook, o link do filme, as informações, tento. Algumas eu recebo a resposta até antes de... Já teve situações de eu mandar para um comprador de uma grande plataforma, em meia hora me responder, não, obrigado, não nos interessa. Assim. Ou seja, não deu tempo nem de assistir o filme, assim, bastou ler a sinopse, ver o trailer e não queremos. Assim, pelo menos responde, porque tem alguns que nem respondem. Então, assim, eu estou com um catálogo na Embaúba que, quando eu estou no métier de cinema, todo mundo, ai, que catálogo massa, nossa, vocês têm filmes incríveis, não sei o quê, que filme... E aí, quando eu vou para conversar com as plataformas, elas estão nem aí para esse catálogo. Uma delas me falou muito claramente, falou assim, nós queremos filmes muito comerciais. Porque, normalmente, quando as pessoas falam que querem filmes mais comerciais, é assim, queremos filmes um pouco mais comerciais, que tem uma pegada de público maior, que tem um... Não, dessa vez foram claros comigo, falaram assim, queremos filmes muito comerciais. Como quem diz, seu catálogo é lindo, massa, tal, mas não nos interessa, não queremos. Então, a gente fica muitas vezes refém de lançar o filme no TVOD, né? Aí, para quem não sabe a diferença, a gente tem o SVOD, que é o S de subscription, que são as plataformas de assinatura, e tem as plataformas de aluguel, filme a filme, que é o TVOD.
Inclusive, quando eu comecei o projeto da Embaúba Play, que foi até antes de eu resolver ter uma distribuidora, eu já tinha essa vontade de ter uma distribuidora virtual. Isso foi lá em 2012 que eu escrevi o primeiro projeto para tentar um recurso para criar essa plataforma, porque eu sentia naquele momento que as locadoras ali na época de DVD estavam para acabar e que seriam substituídas por locadoras virtuais. E eu falei, pô, quero dar um pezinho ali. Eu sempre tive interesse grande por cinema brasileiro, como programador, curador de mostras, festivais, cinemas. Sempre me dediquei a trabalhar com cinema brasileiro. Queria esse projeto de ter um espaço na internet para alugar os filmes brasileiros. Foi assim que começou o projeto da Embaúba Play. Mas a gente demorou 10 anos para conseguir lançar a plataforma. Quando a gente lançou, a plataforma já estava meio velha, porque ninguém mais queria alugar filme a filme. Assim, o TVOD está caindo em desuso. Ainda existe, tem pessoas que alugam, mas cada vez menos. Normalmente as pessoas assinam alguns serviços, escolhe lá, eu vou assinar Netflix, outra assina Disney, Globoplay, HBO, o que for, e ficam meio que refém do acervo das suas assinaturas, né? Então, isso eu escuto direto. Às vezes alguém pergunta de algum filme da Embaúba, está na Netflix? Não, não está. Então, tipo assim, então não vou ver, porque só assisto o que está na Netflix. Então, e aí a Embaúba Play entrou nesse sistema do TVOD. A gente achou que a gente não teria estrutura, tamanho, para querer disputar também o mercado de SVOD, além da questão técnica, estrutural, que seria bem mais complexa, a gente achou que não teria também um volume de lançamentos para isso, então virou uma plataforma com um grande volume de filmes, mas que, na sua prática, no dia a dia, é como se fosse uma pequena locadora de bairro, uma locadora especializada ali de arte, com pouca frequentação, tal, que se mantém a duras penas. Assim. Então, esse termo da regulamentação do VOD é fundamental. Assim, eu acho que a discussão já está avançada em vários sentidos. A gente tem alguns pontos centrais na regulamentação que já foram exaustivamente falados. A gente pode passar rapidamente, que é a questão da propriedade intelectual, garantir que a propriedade dos filmes seja nossa, a cota para conteúdo brasileiro, como a gente está falando da cota para os cinemas, é fundamental também que a gente tenha cota, talvez é isso que possa estimular para que caibam alguns filmes, não só os mais comerciais, mas que eles possam ampliar um pouco o conteúdo dos catálogos, pode vir por aí, né? A questão da proeminência, né, que é dar destaque para os conteúdos, para eles não ficarem perdidos lá dentro do acervo, mas efetivamente aparecerem nas telas iniciais. Né? A questão do pagamento da Condecine, deles contribuírem para o Condecine, do investimento direto também em produções. As questões das ações afirmativas, eu acho que é fundamental. Hoje não dá para escapar, nenhuma discussão pública pode escapar disso. Então, nessa regulamentação, isso tem que ser levado em conta também. E um ponto fundamental que é a divulgação do número de acessos, da transparência. Porque no cinema a Ancine está lá o tempo todo até hoje preocupada com o número de acessos de ingressos pagos no cinema. Então, nas salas de cinema, só nas salas de cinema. Então, isso é base para pontuação, é base para várias coisas. Na hora que o filme vai para as plataformas, a gente não tem ideia do número de acesso, esses números são secretos. Então, a gente não tem, até para negociar um filme ou para tentar, a gente não sabe quanto que cada filme está sendo visto. Então, acho que essa regulamentação tem que passar necessariamente também pela transparência na divulgação desses números de acesso. E aí queria colocar algumas preocupações minhas assim nessa regulamentação. Uma, isso que eu comecei a falar, qual vai ser o espaço para essas produções que a gente pode. Tem gente que não gosta do termo artística, assim, né? Sempre fica meio melindrado com que termos usar, autoral, artística, independente. Porque independente, assim, a gente fala, quase tudo é independente, mas eu estou querendo, acho que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, estou falando dos filmes que não são feitos ali com uma proposta eminentemente comercial. São os filmes que a Sara produz, assim, os filmes são os filmes que são exibidos nas mostras da Universo, são os filmes que a gente vê, Tiradentes vê aqui no Mostra, vem alguns circuitos e que esses filmes têm muita dificuldade no circuito. Igual a gente discute a cota de tela para o cinema, eu gostaria que a cota de tela para o cinema pudesse avançar em algum ponto para talvez colocar uma cota de filmes, vão limitar pelo orçamento, como é que nós vamos definir? Porque a cota de tela é muito fácil também ser cumprida só pelos lançamentos mais comerciais, pelos Globofilmes, pelos filmes, as comédias, os atores famosos. Então, como pensar que a cota de tela, né, nos cinemas ou nas plataformas de streaming possa beneficiar essa produção que nos interessa, que é a mais plural, que é a mais rica do nosso país? Né? Que educa, então, essa é que educa. Exato. Então, como eu acho
que a gente tem que avançar na discussão nesse sentido, porque a gente está sempre tratando o cinema como igual. A Ancine é mestre em fazer isso, né? Uma distribuidora pequena, a gente fica lá lidando com relatórios 1000, com exigências, com alguma coisa que não foi feita para os pequenos. Assim, exige que você tenha advogados, contadores, uma estrutura gigante para dar conta daquilo. Então, assim, eu acho que passou da hora da gente querer colocar tudo no mesmo bolo e entender que a gente tem que tratar diferentes como diferentes. Assim, eu acho que, ao pensar na regulamentação do VOD, acho que essa é uma preocupação minha, como que esse cinema que a gente está falando vai ser visto nessa regulamentação. Vamos conseguir pensar em algumas regras para beneficiá-lo, para que esses filmes cheguem a um público maior? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, são filmes difíceis, filme que ninguém quer ver. Mentira, a gente sabe, a gente vê quando passa filme em praça pública, quando passa no interior, passa em mostra, quando esses filmes têm oportunidade de contato com o público mais diverso, que o público se interessa, o público quer ver esses filmes, mas não tem oportunidade. Eu acho que é uma visão muito estreita aí dessas plataformas que ficam pensando só nos filmes mais comerciais e que não percebem que tem nichos diferentes, que tem públicos ali para todos os tipos de filme e que esses filmes poderiam ter um público bem interessado nessas plataformas. Então, acho que é a obrigação de se pensar nisso. E a outra preocupação minha com a regulamentação do VOD é a regulamentação pensando nas plataformas pequenas também. Bom que a Luciana vai falar aqui depois de mim, eu assisti a fala dela. Inclusive, eu recomendo muito as discussões que teve nas comissões no Senado, isso está disponível aí na internet. Tem uma fala muito boa pensando em pontos específicos que estão na lei que podem, de repente, inviabilizar plataformas como a Embaúba Play, né? Então, começa com uma exigência de números, de relatórios, de não sei o quê, por exemplo, eu nos contratos com os filmes, eu presto conta para os filmes uma vez por ano. Não tem uma estrutura que eu consigo ali a todo mês estar fechando o relatório, o número de acesso. Eu uso como base o Vimeo On Demand para o aluguel, foi o que viabilizou. A gente fez essa plataforma com R$30 mil. Só consegui colocar essa plataforma no ar porque eu uso algumas coisas prontas e o Vimeo tem suas limitações. De repente, se me pedir uma série de números, de estatísticas e tal, pode ser que eu não consiga nem fornecer isso pelo que eu tenho de estrutura tecnológica, né? Falam de meios de controle parental, né? É outra coisa que é super complexa, que é importante, tal, mas que não é simples uma plataforma pequena. Questões de acessibilidade. Todo mundo está batalhando. Eu acho que é fundamental que os filmes tenham acessibilidade, que tenham as medidas. Mas, por exemplo, na Embaúba Play, a gente não consegue ter todos os filmes com acessibilidade. Mesmo os filmes que têm as medidas de acessibilidade, a gente consegue colocar uma legenda descritiva como opcional, mas a gente não tem uma opção de colocar uma audiodescrição, de trocar o canal de áudio. Então, tem algumas limitações técnicas que plataformas grandes é fácil, sua equipe de programação vai lá, muda, resolve. Para as plataformas pequenas, de repente, o que for exigido na regulamentação, pode ser que eu fale, era um projeto, sonho que acabou, a Embaúba Play, sinto muito, não vai dar para continuar, não, vamos ter que fechar, porque não vamos conseguir atender a legislação, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter essa preocupação, né? Por exemplo, a gente trabalha muito, eu falei do TVOD, mas a gente tem muito o FVOD, né? Todo termo em inglês, né? O F do Free VOD, que são filmes gratuitos. Boa parte do nosso acervo que está lá disponível são filmes que estão lá gratuitamente. Como é que vai ser a cobrança disso, de filmes gratuitos? Se, de repente, eu tiver que pagar um clandestino, tiver que pagar uma taxa pelos filmes, pode ser que eu tenha que tirar os filmes da plataforma, que eu não tenha condições de ficar com ele. Apesar de que, pela regulamentação, se for como está sendo apontado do Condecine ser por faturamento, ok, nosso faturamento é mínimo, então a gente vai estar salvaguardado aí disso. Mas é uma preocupação, porque eu acho que assim, a regulamentação às vezes fica muito ligada nas grandes plataformas e a gente tem que entender que tem sim, claro que o objeto principal que a gente está preocupado, todos nós, é essas grandes empresas, mas não podemos deixar de pensar nos pequenos também, como que vai ficar isso nesse processo, né? Então, acho que a contribuição inicial que eu teria seria essa. Arrasou, Daniel. Como sofre meu distribuidor, né, o sofrimento que tem, cara. Bom, acho que o Daniel traz uma coisa importante, né, que é a questão dos dados, da transparência, que é fundamental. Quem estuda, quem faz política pública, sabe que se não se faz política pública sem dados, né, sem informação. Aí você vai fazer, não vai estruturar nada, né? E é fundamental para o mercado, ou mercados, né? Como o Daniel está falando, são muitos, são diversos, são plurais, são diferentes. Então, acho que essa questão dos dados, da transparência, né, desses dados primários, é fundamental que a gente avance, que a gente dispute isso, né, no Congresso para estar inserido
na nossa querida regulamentação, né, no projeto que a gente quer. E aí, pegando, já passando para a Luciana, assim, a gente, né, esse mundo da abundância, né, do streaming, tem tudo, mas não tem, né? A gente sabe que não tem. E a gente naturalizou também, uma coisa que eu quero trazer também, né, pegando a fala do Daniel e pensando no Fórum Tiradentes também, essa questão da naturalização, né? A gente não tem quase curtas brasileiros nesses grandes, né, nessas grandes plataformas. A gente não tem filme de patrimônio quase nessas grandes plataformas. Então, se naturalizou que aquilo é a diversidade, né? E a gente sabe que a diversidade não é. Então, acho que a gente também tem que desnaturalizar que longa é o formato, que filme lançado a partir de 2020, que enfim, acho que são questões que... Aí eu vou passar a palavra para a Luciana, que tem, né, a plataforma brasileira, independente, pequena, para a gente poder também colaborar um pouco com o debate. Obrigada, Lia. Dani, você falou várias coisas assim incríveis. Também agradecer sua fala e o convite, né, de estar aqui podendo falar enquanto plataforma pequena, porque estar num espaço desse para poder discutir, como o Daniel falou, né, as plataformas independentes brasileiras muitas vezes são invisibilizadas. A gente não estava nem no relatório da Ancine, das plataformas brasileiras das plataformas de VOD que atuam no Brasil. Então, é muito importante a gente poder estar participando dessa mesa, né? Eu estou falando aqui enquanto Cardume, mas eu estou falando também enquanto Fórum dos Streams Independentes. Então, agradecer demais o convite da Universo e a todo mundo que está aqui escutando, porque para a gente ampliar, né, Lia, esse debate de tanto da produção, de tantos filmes extremamente plurais e diversos que são feitos no Brasil e para onde esses filmes vão depois, né? A gente também precisa de ter um olhar para isso enquanto cadeia como um todo, né? Bom, a Cardume, para quem não conhece, é uma plataforma pequena, independente brasileira, só para curtas-metragens nacionais. A plataforma ela existe na nossa cabeça, né, no nosso trabalho desde 2015, mas ela só conseguiu ir ao ar em 2019, também pelas mesmas questões como o Dani trouxe, né, da Embaú. A gente também não teve nenhum apoio, nem privado, nem governamental. Então, é o sonho de 2 atores que falou: a gente precisa de ter um espaço comercial para fomentar o mercado para curta-metragem, né, uma janela que possa monetizar, mesmo que de forma mínima, os produtores de curta-metragem, porque é um formato que a gente acredita muito, assim, enquanto formato mesmo, né? É produto audiovisual também, que precisa de ter uma janela, mesmo que seja inicialmente uma janela pequena, e que agora, ainda bem que tem muitas outras plataformas brasileiras que têm espaço para curta-metragem, e isso é sensacional, não só para curta, também para média e outros formatos, né? A Cardume e o Fórum, né, todas as plataformas do Fórum pensam no cinema audiovisual com essa cabeça de como a gente pode difundir e formar público dentro do mercado brasileiro para estes filmes que não estão nas grandes plataformas e que não estão, muitas vezes, no cinema, né, que são filmes que passam por festivais e até filmes que não conseguem nem isso, né, nenhuma distribuição em festival. A gente sabe que fazer distribuição de filme é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, e a gente está falando aqui de filmes, muitas vezes realizados, em sua grande maioria, né, dos filmes que estão nas plataformas do Fórum, são filmes de realizadores periféricos, de realizadores negros, filmes realizados por mulheres, por realizadores indígenas, filmes. A gente tem a plataforma no Fórum, que é a Handsplay, que é só para pessoas surdas, então que tem uma acessibilidade ampla. Então, são filmes que muitas vezes são feitos com baixíssimo orçamento e que isso não prejudica a qualidade artística deste filme e que nunca vai ter um espaço para poder ser passado no cinema, como eu já falei, na plataforma, e muitas vezes até mesmo em festival, porque aquele realizador está ali no corre, tendo que pagar boleto, e aí não dá tempo de fazer a distribuição do jeito que tem que ser feita, não deu tempo de fazer a inscrição nos festivais, por mais que os festivais brasileiros sejam gratuitos. Então, assim, é uma realidade muito abaixo. A gente está falando ali do trabalhador do audiovisual da guerrilha, que pega um edital de vez em quando e que está trabalhando no filme do colega para poder pagar o boleto. E são filmes incríveis, de potencial artístico gigante. Tem diversos deles na Embaúba, que faz um trabalho sensacional, assim, com esses filmes também. Então, é muito importante a gente olhar que, se não existirem os streams pequenos, esses filmes não vão estar em lugar nenhum, né? Ou eles vão estar aí perdidos num HD guardado, como ficaram por muitos anos, ou vão estar no Vimeo ou no YouTube, perdido. Sim, eles não têm um catálogo, não têm uma curadoria, todo mundo aqui está careca de saber disso. Você não vai chegar lá e procurar o nome de um curta-metragem, se você não souber o dele, né?
não tem essa exibição. E, enquanto isso, o YouTube está lá ganhando dinheiro com aquele volume de produto audiovisual e os produtores brasileiros estão por aí sem ter onde mostrar suas obras. O Fórum nasceu em 2020, depois de uma live que a gente realizou assim, sobre streamings pequenos e tal. Então, estávamos a Cardume, a Tô Display e a Olo TV. A gente falou que a gente precisa se unir para falar sobre regulamentação, mas também para falar de como que a gente vai conseguir ter força, né, para... a gente nem pensa assim, vamos concorrer com a Netflix, não é nem esse lugar, porque esse lugar é muito ilusório, assim. Mas como que a gente consegue levar para mais pessoas brasileiras que muitas vezes não têm acesso nem à Netflix, esses filmes que precisam ser vistos e precisam ser assistidos. Então, o Fórum é uma rede colaborativa e complementar. Assim, as plataformas não se enxergam como concorrentes, elas se ajudam tecnologicamente, juridicamente, e até de troca de acervo. Estou precisando de mais filmes, sim, vou fazer uma mostra e tal. Então, que é uma outra visão de mercado, né? A gente precisa também de começar a entender que o cinema ele é uma arte colaborativa, todo mundo aqui sabe, mas que as plataformas também podem ser colaborativas e unir, né, dar as mãos para poder fazer esse trabalho de base de formação de público. Como a gente viu no início do ano que saiu aquele relatório da Ancine e não tinha citado nenhuma das plataformas pequenas, a gente foi atrás de fazer uma pesquisa com as plataformas que estavam no fórum até o início do ano. Eram 11 plataformas, o fórum está em constante expansão, agora a gente tem 16 plataformas, e assim, estamos sempre recebendo mais, né, porque também tem isso, não tem grana para divulgar, então as plataformas vão vendo o que está acontecendo nesse movimento, aí vê uma fala aqui, uma fala ali, e acabam entrando em contato com a gente. Aí a gente realizou uma pesquisa pareada com essa pesquisa que foi realizada pela Ancine, e tem alguns dados assim bem importantes que eu trouxe aqui para vocês, que atualmente, né, essas plataformas, essas que estão no fórum, tem muitas outras plataformas que ainda não estão no fórum e que são independentes brasileiras e que fazem esse trabalho de formação de público também. Essas plataformas do fórum, elas representam 21% das plataformas hoje disponíveis no Brasil. De todos os filmes brasileiros independentes que estão em VOD, bom, não sei se todos eles são independentes, porque as grandes plataformas não têm aí ali né, a informação, mas, enfim, das plataformas pequenas, a maioria são produções independentes. 30% dos filmes brasileiros que estão disponíveis em VOD estão só nos streams independentes. Isso é mais que o dobro do que está nas plataformas grandes, assim, porque são, né, quando a gente fez essa pesquisa, eram 11 plataformas só, e das plataformas grandes que estão lá no relatório são 59. Então, é muita coisa, é um dado muito importante. As 59 é só das estrangeiras? Tem algumas brasileiras lá também, acho que tem a Loki, maiores, plataformas maiores. Não tem problema não, Sarinha. As plataformas elas disponibilizam um valor, ou são de assinatura gratuita, ou um valor 70% abaixo do valor que é cobrado pelas grandes plataformas, e 41% delas investem em produção nacional independente. E, além disso, o catálogo dessas plataformas, 91% é só de produção brasileira. Então, a gente está falando de uma potência enorme de formação de público e de formação de olhar. Né? E, além disso, essas plataformas elas não ficam ali presas só nesse lugar da internet e de disponibilizar. Todas elas fazem ações físicas de formação de público, com cineclube, com exibições presenciais. A Cardume, por exemplo, a gente realizou, ano passado, ano retrasado, uma mostra de cinema, de curta-metragem, em todas as aeronaves da América Latina da Gol. E a gente tem um relatório que a gente não pode divulgar publicamente, por questão de compliance, mas que os filmes, os curtas-metragens brasileiros que estavam nessas aeronaves foram mais assistidos do que os blockbusters da Marvel. Nosso cinema é foda, gente. Assim, então, falar que o público brasileiro não quer assistir cinema brasileiro é uma grande mentira. É uma grande mentira. Eu sei que é mentira também. Né? A gente disponibilizou também, a gente fez uma parceria em 2020 com a Cleo, e a gente disponibilizou 4 curtas no canal dela, e em um dia os curtas tiveram 300 mil visualizações. Então, é preciso criar um ambiente onde essas plataformas possam florescer e crescer
e ter um mínimo de possibilidade de subsistência e também de competitividade com as grandes plataformas, né? Além disso, as plataformas têm espaço só para crítica cinematográfica, tem espaço para preservação, né? Acervos de filmes, de filmes extremamente plurais, né? Como eu já falei, cinema indígena, cinema periférico, cinema feito por mulheres, cinema negro, cinema LGBTQIA+, cinema feito por pessoas surdas. Enfim, é um outro lugar de existência que não está sendo feito pelas grandes plataformas. Então, é muito importante assim, a gente estar aqui podendo falar disso, porque, como o Dani já trouxe, alguns pontos dos projetos de lei, eles inviabilizam a existência dessas plataformas, né, esses 3 pontos do controle parental, dos relatórios e da acessibilidade. Se for pedida assim, já de cara, é impossível para as plataformas realizarem. A gente precisa de um prazo adequado e de fomento público para poder realizar, ou então que não seja cobrado até que essas plataformas atinjam um certo tamanho, né? E é uma coisa que a gente fala, não é que a gente não quer estar regulamentado, ao contrário, a gente quer chegar lá nos 4,8 milhões e pagar o Condecine. As plataformas são todas a favor de tudo que está sendo colocado pela produção, a proeminência, a cota de tela, o investimento direto. São plataformas que já fazem proeminência, já têm cota de tela, já têm investimento direto, mesmo sem serem plataformas que têm um faturamento que conseguem bancar a sua existência, né? A Cardume mesmo, por exemplo, a gente trabalha, em sua grande maioria, com profissionais voluntários, que acreditam na causa do cinema brasileiro, na causa do curta-metragem. Então, é impossível para a gente estar dentro de uma regulação que exija uma equipe grande e paga. E, mais do que isso, né, a gente está pedindo também que, dentro dos projetos de lei, exista uma nota de que parte desse Condecine também vá para o fomento das plataformas independentes, desde que elas tenham conteúdo brasileiro, em sua maioria, até elas atingirem um certo tamanho, né, também para dali elas poderem andar com a sua própria perna, porque essas plataformas estão fazendo, sim, o trabalho social e cultural de formação de público. E é o trabalho que vai beneficiar depois para as pessoas irem para o cinema assistir os outros filmes, para as pessoas procurarem dentro dos outros streamings o filme brasileiro, para as pessoas poderem investir no cinema brasileiro, né, enquanto público, enquanto investidor, e isso, as plataformas poderem licenciar com um valor de mercado bom para os produtores brasileiros, né? O que as plataformas pequenas querem é poder estar no mercado, devolvendo dinheiro, fomentando o mercado, fomentando a produção audiovisual brasileira. Nós somos aliados da produção audiovisual brasileira, e não, como eu falei aquele dia, predadores, né? É ao contrário. Assim. Então, essas são as maiores reivindicações que a gente tem feito, e nos colocando também neste lugar de diálogo com as autoridades, né? Estando presente nas discussões, nas audiências públicas, e nesse lugar de aliado da produção, porque a gente não enxerga a cadeia audiovisual como um lugar só, é um elo, né? Os 5 elos da cadeia audiovisual, eles têm que estar funcionando, têm que ser fomentados para a gente poder crescer e alcançar todo o potencial que o elo tem, que a cadeia tem. Obrigada. Eu vou aplaudir de pé. Um trabalho aí muito bonito, isso é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante. Os dois. Inclusive, os dois estão caminhando juntos diante de tudo isso. Essas 2 empresas estão andando, entendeu? Estão fazendo, e é isso, e é patrimônio nosso. Você é minha, você é meu. Não é o abusador estrangeiro que entra aqui. Obrigada, Luciana. Eu acho que a gente pode abrir, a gente tem 15 minutinhos para alguém quer fazer pergunta. Temos pergunta, Laila. Mais alguém? Então, vamos começar com a Laila? Oi, na verdade, é menos uma pergunta e mais um comentário, né? Que eu assisti à mesa de manhã, né? E, enfim, é dentro das definições desse grande, pegando um pouco o que o Daniel falou, né? De como que é importante a gente criar também critérios dentro desse grande guarda-chuva que é o cinema independente, né? Eu acho que, enfim, tem muitas nuances dentro desse, quer dizer, o cinema independente, de acordo com aqueles slides que a Joelma mostrou, né, significa quase tudo, né?
E aí, pensando muito, também retomando algumas das discussões do Fórum de Tiradentes, né, que eu acho que, nesse momento, talvez, de um novo comitê gestor do FSA, enfim, que é também repensar, quer dizer, para que esse fundo existe e foi criado, né, porque a gente tem muito uma relação muito direta entre FSA e indústria, e também a definição do que é indústria também é uma discussão tão, né, indústria, de alguma forma, é matéria-prima, força, mão de obra, né, e a criação de um produto. E, querendo ou não, a gente viu a criação de uma indústria que também é variada, né? Essa relação também de que indústria é público, né? Cinema comercial é só um público também nesse espaço de circulação também muito, enfim, complexo. Então, acho que talvez a gente teria que ter uma discussão também de definição, né? Quer dizer, cinema independente, o que é isso, né? Talvez um arcabouço legal que garanta isso, né? Porque, enfim, a Ancine não pode também muito, né, importante. Eu estou assim, pensando muito nisso por causa dos editais recentes, né, e de como a gente percebe que um critério objetivo, né, exclui uma série de produtoras, enfim. Isso tem efeito direto no que é diversidade, isso tem efeito direto no que é regionalização, tem efeito direto nisso tudo, assim. Então, às vezes, também jogar com essa coisa objetiva, né? Então, objetivamente, vamos estabelecer diferenças, né, dentro desse cinema independente. Vamos estabelecer, dentro do arcabouço do FSA, o que afinal, o FSA está, né? O FSA está vinculado ao Fundo Nacional de Cultura, né? Vamos retornar ali a legislação que estabelece esse fundo e também pensar, né, para que aonde ele pode e deve servir, né? Que ele, ali, se a gente vai reler o texto, é sempre cadeia do audiovisual, né? Então, cadê o não reembolsável? Cadê a formação? Cadê a preservação? Cadê as produtoras, né, menores que não são menos indústria? É indústria também, né? Gera emprego, tem mão de obra, tem matéria-prima, gera produto, né? Então, acho que é um pouco também pensar esses. Fiquei pensando muito nisso a partir da discussão de manhã, né? O que é esse cinema independente, afinal, né? E eu acho que é um pouco de naturalizar mesmo, né? Falar assim, olha, e ter uma formulação política, porque aí dali deriva o edital. O edital é mecanismo, não é política pública. Então, se a gente tem uma política pública estruturante, a gente vai conseguindo, né, entender e desnaturalizar. Não tem que ser assim, não tem que ser só longa-metragem na Ancine, não tem que ser, sei lá, o nível das produtoras não tem que ser daquela forma, né? Por que tem que ser daquela forma? Não tem que nada, né? Tem que ter uma política pública que um pouco esse parâmetro. O Guilherme quer falar e depois. Eu queria até comentar uma coisa da que você coloca. Eu acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui, e eu acho maravilhosa essa iniciativa que a gente teve de poder estar discutindo não só a regulamentação, mas as políticas, mas tudo passa pela criação, pela nomeação do Conselho Nacional de Cinema, da reestruturação do Conselho Gestor do Fundo Setorial, ou seja, da sociedade civil organizada, de nós, produtores, distribuidores, ou seja, a cadeia, retomarmos o lugar que nos cabe, que é dentro do Ministério da Cultura, ao lado do Ministério da Cultura e ao lado da diretoria da Ancine, né? Eu acho que vai disso. E nessa questão desses últimos editais, a gente vê claramente um equívoco, que é transformar uma política pública, que é de descentralização, ou regionalização, ou nacionalização, numa linha de edital. Ou seja, é uma leitura errada e equivocada do que é aquilo. Porque não é isso, não é pegar e jogar tudo no mesmo balaio. Nós somos, além de um país continental, a gente tem uma diversidade cultural enorme e uma diversidade de produção. Eu lembro lá nos anos 2000, que a gente estava discutindo editais de curtas, não sei o quê, um cara de Manaus virou para mim e falou assim, cara, você tem a consciência de que uma câmera 35mm está a 4.000 quilômetros daqui? Eu não posso ganhar o mesmo dinheiro que um cara ganha em São Paulo. Então, tudo isso cabe, mas cabe quando a gente tem espaço, ocupa o espaço e também é dado o espaço, né? Eu acho que a importância está nisso. Eu acho que a gente tem uma forma, não estou divulgando para o governo, mas eu quero tentar abraçar até minha própria ansiedade. A gente está pegando uma terra arrasada, né? A gente não está recuperando o MINC, a gente está reconstruindo o MINC. E a gente descobriu que a gente tem uma série de inseguranças jurídicas com relação ao fundo setorial, à Ancine, ao funcionamento, e vítimas de um processo que aconteceu, que, independente do governo que veio assumir, já vinha com muitos problemas. Então, acho que isso nos leva a refletir. E a gente quer discutir tudo isso. Mas eu acho importante mesmo, assim, para entender quem eu sou enquanto produtor e o que eu sou enquanto realizador. Então, por exemplo, quando você vira em nota, né, eu acho nota um negócio tão complexo, né?
A minha nota enquanto diretor, é maior do que produtor. E a minha carreira de diretor é muito mais curta. Mas o que eu fiz na vida não conta. O que conta é o CPB. Então, é preciso estabelecer e começar a repensar formas disso, quem nós somos, qual o tamanho que nós temos. Né? E uma outra coisa que é só para pontuar. Streaming não é cinemateca. É uma coisa que eu tenho amigos que são leigos, né? Vamos chamar assim, ou seja, público. Pô, mas o filme não está no Netflix, não está na Amazon. Eu falei, cara, mas não vai estar. Porque não é, ele não quer. Ele quer vender o hambúrguer dele. Entendeu? Ele não está a fim de vender Baião de 2. É isso. Streaming não é isso. E é de se parar para pensar, mas é preciso a gente estabelecer, de começar a ter esses raciocínios críticos mesmo, assim. Qual o tamanho nosso, o tamanho da vitrine, a importância disso, quanto nós somos, para poder mostrar isso. Porque para o tecnocrata, na verdade, só vale quando a gente apresenta que a gente é número. Né? Vou propor da gente fazer uma rodada final aqui, que faltam 10 minutinhos. Acho que Sara pode falar. Não, como o nosso setor, gente, a gente teve terra arrasada. E o Congresso Brasileiro de Cinema, que está há pouco alguns, não sei se alguém tem aqui que participou disso, naquela época que foi a criação da Ancine, se a gente conseguiu implementar uma agência de cinema, ter o dinheiro que hoje temos, que é nosso, é do setor, com a taxação que hoje a gente ainda consegue, que é essas taxações que levam ao fundo setorial, entendeu? Isso a gente já conquistou. Agora a gente tem um segundo grande passo, que é moldar essas plataformas estrangeiras que vêm para cá, para entrar nessa cadeia produtiva da gente. E dentro, internamente, que eu acho que aí vai na sua pergunta, entendeu? Tem muitos erros internos nossos de produção, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou uma produtora muito pequena, minha empresa é muito pequena, eu tenho muito mais nome que tamanho. Entendeu? Eu tenho altíssimo, eu sou sempre 10, entendeu? Às vezes o diretor não é, mas não tem. O que importa é a cadeia, como se move isso, que está errado agora. Essa avaliação da Ancine, desses parâmetros da Ancine, para decidir quem nós somos, entendeu? Quem nós somos. A Ancine acaba de fazer um edital completamente errado, onde cada produtora podia inscrever 3 projetos, resultou que tem 40 projetos selecionados, só que são de 7 empresas. Entendeu? Isso não pode existir. É óbvio. A sua fala é super importante para isso. Nós ainda, dentro do setor, além de lutarmos contra os dragões da maldade, entendeu? A gente tem que ainda, aqui dentro, internamente, e nesse cinema interno é a gente quem manda, é a gente quem tem que lutar, nós produtoras que temos voz, para esse tipo de distribuição, porque os meus filmes não são vistos por ninguém, entendeu? Eu tenho quase 50 e tantos filmes, eu tenho um filme numa plataforma, caralho, só tenho um, que se chama Boas Maneiras, que foi para a Netflix, e quando pega um filme da gente, os preços são horrorosos, são só pior que o MUBI. Você sabe que o MUBI paga muito mal, né? É horroroso, entendeu? É pior do que o MUBI. Então, essa é a nossa discussão, entendeu? Mas não é verdade? Você não sabe, não vende filme, porra. Então, aí, você não sabe quanto custa essa coisa, hein? Então, é isso que eu estou dizendo, essa junção, essa parte, esse Brasil que nós estamos aqui juntando, com todas essas entidades, essa moça hoje, Joelma, junto com Débora, essa mesa da esperança, eu vejo aqueles números, aquelas coisinhas coloridinhas, 50 com 24 ali, 20 e tantos. Um dia eu quero aparecer também na tela ali, o Brasil, 35% da Netflix para o Brasil e da Amazon, 45%, não sei quanto, para o Brasil gastar seu dinheirinho com a produção independente, que temos que arrumar também. Está claro? Porque ela tem erros. Acabou de ter erros agora. A lei Paulo Gustavo tem cometido erros também. Então, é isso que a gente tem que arrumar. Mas a nossa união vai fazer a nossa força. Se a gente inventou esse sistema todo do audiovisual, que hoje nós temos que pouquíssimos países têm, pouquíssimas pessoas têm países têm no mundo, a gente há de enfrentar os dragões da maldade. Há de enfrentar. Vai falar mais quem? Eu estou louca para fumar.
Eu acho que, enfim, foi falado tudo aqui. Eu acho que fica realmente, tendo toda a participação de todos esses elos aqui na mesa, de fato, olhar para essa regulação e que contemple todos esses pontos que a gente está falando, desde a formação, difusão, produção, profissional, todos esses pontos. Eu acho que, como a Laila falou, a Sara está falando, a gente tem muito para olhar para dentro, se organizar, rearrumar a casa, né? A gente está reconstruindo o MINC, a Ancine está se reconstruindo, vivendo um novo momento. A gente tem muito trabalho de casa para fazer interno ainda, mas eu acho que agora o principal é a gente garantir essa reserva de mercado, esses direitos, essa regulação. Isso. Garantir isso para aí a gente poder olhar para dentro e poder se regular, porque eu lembro quando a 12485 foi aprovada, eu estava trabalhando na equipe da Brave e como foi, nossa, quanta luta foi para aprovar aquele PL, depois quando foi aprovado, quanto trabalho foi para a gente regular e transformar isso em normativo, assim. Eu mesma fiz parte de vários grupos de trabalho com advogados, com produtores, então assim, mas o importante foi que a gente conseguiu aquele espaço, aquela reserva. Então depois foram meses para regular, fazer as INs e pensar em fomento e linhas. Então eu acho que agora é isso, a gente reconhecer que tem muito para arrumar, mas se dar as mãos todos os elos da cadeia, streaming, distribuidora, preservação, formação, produção, e fazer esse negócio acontecer, aprovar logo. Exatamente. Depois a gente briga em casa. É gostoso as nossas brigas de cinema em casa. Ótimo, visual. Não, quer falar, não? É isso. Tem que pegar o dinheiro do Dragão da Maldade. Vou fazer um monte de filme. Bom, gente, acho que chegou na nossa hora, né? Você quer chamar? Ele quer fazer eu queria convite. Só fazer um convite. Chefe Jack, o cozinheiro aventureiro, primeiro longa de animação produzido em Minas Gerais. Só para falar que é uma coisa que deixa a gente um monte de orgulho. Na primeira e na segunda semana de lançamento, a gente bateu o Spielberg. Yes. Tá bom. Eles gostam da gente. Vai passar no festival, na CNBH, sábado, 16 horas, no Mineiros Tênis Clube, e 16 horas também no domingo, no Cine Santa Teresa. Estou convidando todo mundo, para quem não viu, cinema no cinema mais gostoso. Desculpa a plataforma. Daniel também quer fazer Aproveitar o embalo, convidar também um filme distribuído pela Embaúba que vai passar no festival, O Estranho, dirigido pela Flora Dias, Juruna Malon, passa aqui sexta, na Humberto Mauro, 4h30 da tarde. E não é distribuído pela Embaúba, mas um filme aqui de BH, que acho que é muito legal, oportunidade de rever, do Rafael Conde, que está sendo homenageado no festival. Teve o Zé, esse sim é distribuído pela Embaúba na abertura, mas no sábado vai passar aqui, se não me engano, 5 horas da tarde. Quem nunca teve a oportunidade de ver, o filme chama Samba Canção, é um desses filmes, a gente falando em preservação. A memória, quando o Rafael me falou da homenagem e tal, que ele falou, não dá para passar o Samba Canção, até hoje eu não tenho uma cópia digital do filme que presta. Eu falei, não, o Cine Humberto Mauro tem projetor 35mm, a gente batalhou muito para que essa sala tivesse equipada para exibir 16, 35, e o filme passa em 35mm aqui no sábado, Samba Canção, que é um filme incrível e muito conectado com BH, então fica esse toque aí, o convite também. Queria agradecer todos e todas por essa mesa, e vamos ter outra mesa na sequência, né, a parte 2 da regulação do VOD. Aí, Raquel, muito obrigada, a gente está botando só fogo aqui nessas mesas, né?